Pessoal, tudo bem? Sou o professor Leandro, professor de matemática. Hoje a gente vai começar um conteúdo novo, grandezas e medidas, tá? Deixa eu pegar o livro aqui. Isso é no capítulo 22. Capítulo 22. Aí a gente tem um textinho aqui de introdução, né? Alguns exemplos de onde a gente utiliza grandezas e medidas. E aqui a gente começa já com algumas definições, né? O que são grandezas? Por exemplo, medida de comprimento, dado em centímetros, metros, medida de superfície, normalmente em metros quadrados, medida de massa e medida de tempo. Isso são atributos que podem ser medidos e são denominados grandezas. Desse modo, são grandezas o comprimento, a área, o volume, a temperatura, a velocidade, a capacidade e a massa. Para medir uma grandeza, é necessário escolher uma unidade de medida apropriada e compará-la com o que se pretende medir. Por exemplo, ao utilizarmos um quadrado como unidade de medida de área, podemos dizer que a área do retângulo, então a gente tem um retângulozinho aqui, é de 8 unidades de área, já que cabem 8 quadrados nesse espaço. Entretanto, se alguém não reconhece o quadrado utilizado como referência dessa medição, a informação 8 unidades de área não tem significado algum. Assim, para que tenhamos uma comunicação mais eficaz entre pessoas, é importante que as unidades utilizadas sejam as mesmas ou exista uma forma de fazer equivalências entre elas. Então, para isso que existe o Sistema Internacional de Unidades. Normalmente, Sistema Internacional de Unidades e Medidas, né? Então, para que ele serve? Você já imaginou se a gente disser assim, eu tenho 1,70 m de altura, só que 1,70 m aqui não é o mesmo que 1,70 m na Europa, por exemplo. Você já imaginou, toda vez que você for para algum lugar, você tem que fazer algum tipo de conversão. Então a gente define essas unidades de medida como sendo as mesmas para o mundo inteiro. Assim, se alguém tem 1,70 m na Europa, vai ter 1,70 m no Brasil, vai ter 1,70 m nos Estados Unidos. O que a gente tem às vezes é, por exemplo, medida de distância, como milhas nos Estados Unidos, que é bem popular, no Brasil nem chega a ser utilizado. Nos Estados Unidos eles também utilizam polegadas. A gente no Brasil utiliza milímetros. Chaves normalmente, chaves de carro, essas chaves para porcas, parafusos, elas têm medidas no Brasil em milímetros. E lá fora muitas vezes são polegadas. Então tem essas outras medidas, tá? Não é que são tamanhos diferentes, são medidas em unidades diferentes. Aqui a gente tem algumas unidades do sistema internacional. Então a gente tem o comprimento, que é dado em metros, superfície, metros quadrados, massa, que é dado em quilos, o volume, metros cúbicos, tempo em segundos e velocidade, metros por segundo. Aí a gente tem prefixos também. Você já imaginou se toda vez que a gente fosse falar uma medida em metros e não tivesse quilômetros, a gente teria que ficar falando lá 2.355.000 metros, em vez de falar 2, alguma coisa quilômetros, entenderam? Então a gente tem essas unidades aqui, que são como se fossem multiplicadores, né, de base 10. Então, observe que o prefixo quilo, que significa 1000, não aparece por coincidência em ambas palavras, pois quilograma corresponde a 1000 gramas e quilômetro a 1000 metros. Todas as unidades do sistema internacional podem vir com esses e outros prefixos que indicam quantas vezes temos a unidade em questão. Aí, só alguns não são tão utilizados, né? Por exemplo, aqui a gente tem o símbolo, né? Aqui a gente tem o prefixo. Alguns vocês já estão mais familiarizados. Por exemplo, o centi, de centímetros, né? O deci, de decímetros. Quilo, de quilogramas, mas também pode ser de quilômetros. Podem ser utilizados para todos. E daí esses outros aqui, mega, giga e tera, que normalmente são utilizados onde? Para determinar medidas, né, de computadores, né? Capacidade de armazenamento ou de processamento. São megabytes, gigabytes, terabytes. Aí a gente tem aqui atrás o multiplicador. Por que a gente não coloca esse número inteiro aqui na frente?
Porque se já imaginou se toda vez que a gente quisesse escrever 1 terabytes, a gente tivesse que colocar toda essa quantidade de zeros aqui? Justamente por isso que a gente já começa a utilizar essas bases 10 aqui elevado a alguma coisa. E para a gente sempre lembrar, por exemplo, 10 elevado ao cubo, quilo. Então, se a gente está falando de quilo, é 10 elevado ao cubo. Aí a gente tem um multiplicador, é como se fosse vezes 1000, vezes 1 milhão, vezes 1 bilhão, e aqui provavelmente 1 trilhão, que é o tera, né? Agora não preciso memorizar isso daqui, porque isso daqui é utilizado mais vezes em alguns casos, mais em outros. Então varia de situação para situação, tá? É só para vocês terem uma ideia mesmo de como que podem ser representados. Para a gente não ficar sempre representando com todos os zeros, né? A gente começa a utilizar esses multiplicadores aqui. Aí começa a ter esses outros nomes. Mas a gente vai ver isso melhor ainda. Aí aqui tem um exercício, depois começa com a definição, né, de cada caso. Unidades de comprimento. Então, como unidade medida padrão, quando tratamos de comprimento, mas você já se perguntou o que é um metro? A gente já sabe, né, que comprimento é dado em metros. Mas o que é um metro? Vocês lembram lá, inclusive eu dei uma explicação do que é, como é que se chegou a um metro. Alguém lembra? Como é que se chegou à definição do que é um metro? Aqui está a descrição do que é um metro. Dei uma lida lá, mas eu já expliquei isso. Essa parte aqui dos múltiplos, submúltiplos e unidade padrão de medida de comprimento, eu também já expliquei para vocês. Inclusive, vocês já fizeram prova disso, eu acho, com o professor Lucas, né? Acho que foi geografia, que vocês fizeram prova, vocês utilizaram isso daqui. Daí tinha uma explicação de como é que faz para como ir de um para o outro. Você multiplica por quanto, né? Lembram lá da base 10 lá? Você multiplica por 10, vai para cá. Multiplica por 10 de novo, vem para cá. Aí como é que funciona essa tabelinha aqui? A gente tem unidade padrão, né? Medida. É o quê? Metro. Como é que a gente faz para ter submúltiplos, por exemplo? Quantos centímetros tem em 1 metro? Quantos centímetros tem em 1 metro? 100, né? Então, como é que a gente faz para saber o tamanho de 1 centímetro? Divide-se 1 metro por 100, que vai dar 0,01. Quantos decímetros tem? A gente não utiliza muito decímetro, mas quantos decímetros tem? Decímetro, que é de 10, então é 1 dividido por 10. Vai dar 0,1, o tamanho de um decímetro. E quanto que mede 1 milímetro? 1 dividido por 1000. Da mesma forma, a gente tem unidades maiores, né? A gente tem o metro, normalmente como padrão, tem o decâmetro, que seriam 10 metros, o hectômetro, que seriam 100 metros, e tem o quilômetro, que são 1000 metros. Essas aqui a gente já lembra mais fácil, né? Quilômetro, centímetro, os outros a gente não usa tanto. Entre todos os múltiplos e submúltiplos, os mais utilizados no dia a dia são quilômetro, centímetro e milímetro. Milímetro também. Então aqui tem uns exercícios daí. Aí unidade de superfície. Lembram lá que agora a gente já está trabalhando com uma área quadrada. Então não é mais por 100. Por 10. É por 100, tá? No Sistema Internacional, a unidade fundamental para medição de superfícies é o metro quadrado. Essa unidade corresponde à medida da superfície ocupada por um quadrado cujo lado mede 1 metro. Então, ele tem 1 metro de lado e 1 metro de comprimento. Analogamente, um múltiplo quilômetro quadrado corresponde à área ocupada por um quadrado de lado a 1 quilômetro. E o submúltiplo centímetro quadrado equivale à área de um quadrado de 1 centímetro. Então, aqui novamente a gente tem essa tabelinha. Já mostrei lá numa outra aula como é que faz para transformar um no outro, mas de qualquer forma está aqui a tabela para vocês enxergarem, né? Quanto que equivale 1 quilômetro quadrado, 1 hectômetro ou 1 centímetro quadrado. Aí o que é um hectare? Para medir o espaço ocupado por grandes superfícies como chácaras, sítios e fazendas, é comum a utilização de uma unidade agrária denominada hectare. A área de um quadrado de 100 metros de lado equivale a 1 hectare. A área plantada vista na foto é pouco mais de 1 hectare. Então seriam 100 metros por 100 metros. Quanto que dá 100 por 100?
10.000. Então isso aqui, 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. A gente também tem o alqueire. O alqueire ele equivale a 24.400 metros quadrados, o alqueire aqui na nossa região. Que também é uma unidade para medir áreas de terra grandes, assim como sítios, fazendas. Aí tem novamente algumas perguntas, tá? Bem, eu vou deixar descrito lá quais que são para vocês resolverem. Aí a gente tem unidades de massa. A gente sabe que a base mesmo é grama. Depois disso tem o quilograma, que seriam 1.000 gramas. Hectograma e decagrama, que a gente não utiliza muito, mas também tem, né? E tem os submúltiplos, decigrama, centigrama e miligrama, que é o que a gente utiliza bastante, o miligrama. Então, como é que a gente faz? Submúltiplo quer dizer que é sempre essa parte aqui, o grama, dividido por alguma coisa, né? Então, são partes menores. E esses múltiplos são partes maiores. Aí depois a gente tem das unidades apresentadas, o quilograma, o grama e o miligrama, são mais utilizados no cotidiano. Além delas, quando tratamos de objetos com uma massa muito grande, é comum utilizarmos a tonelada como unidade de medida. Então, 1 tonelada é igual a 1.000 quilos. Né? Então, a gente tem 1.000 vezes 1.000 gramas, porque cada quilo equivale a 1.000 gramas. Então, 1 tonelada, que são 1.000 quilos. Atenção, a palavra peso muitas vezes é utilizada erroneamente para substituir o termo massa, que é a maneira correta de se referir à quantidade de matéria de um corpo. O peso, apesar de ter relação com a massa, é a força com que a Terra atrai massa dos corpos, sendo assim apresenta significados diferentes. Então, vamos supor que a gente estivesse na Lua. A gente teria a mesma massa, mas pesos diferentes. Por quê? Porque a força com que a Lua atrai a massa da pessoa é diferente da que a Terra atrai a massa da pessoa. Então a gente acaba tendo pesos diferentes. A gente está relacionando a gravidade de cada corpo aqui, da Terra ou da Lua. Aí mais alguns exercícios. Unidades de volume. O volume é uma grandeza que representa o espaço ocupado por um corpo. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade adotada é o metro cúbico, que corresponde à medida do volume de um cubo de 1 metro de aresta. Então, aqui tem um cubo 1 por 1 por 1 de altura. Novamente, a gente tem múltiplos e submúltiplos, tá? Sempre que precisar, a gente dá uma olhada aqui na tabelinha, como é que faz para transformar de um para o outro. Porque são várias tabelinhas, né? Várias informações. Para determinar o volume de um paralelepípedo, observe a base. Observe que basta multiplicar as medidas de suas dimensões, já que esse número corresponderá à quantidade de cubos de aresta, uma unidade em que ele pode ser dividido. Então aqui a gente tem 3 unidades, 2 unidades e 6 unidades. Volume 36, como se fossem 36 cubinhos de lado 1. Né? Veja o exemplo. 4 por 6 por 7. Como é que faz para calcular? 4 vezes 6 vezes 7, dá 168. Aqui tem mais tem mais uns exercícios. Aí por hoje é só, tá? Essas unidades de capacidade aqui e o restante do conteúdo a gente vê na nossa próxima aula, tá? Então, por hoje é só. Anotem todas as suas dúvidas, tente fazer os exercícios. Quando vocês forem fazendo exercício, não conseguiu resolver, já marca lá para você tirar dúvidas na aula. Aí é só falar, professor, não consegui fazer tal exercício. A gente vem aqui e tenta explicar, ok? Beleza? Qualquer coisa, também deem uma olhada no livro. O livro traz algumas explicações, né, que a gente não trabalha tudo na aula. Então, algumas coisas, de repente, vocês precisam ler lá no livro. Ok? Beleza, então? Até a próxima aula. Anotem todas as suas dúvidas. Tchau, tchau.